que jugamos cada 3 días y tenemos que viajar. Venimos nosotros de jugar de Venezuela, ¿no? En el último. Sí, Venezuela. Fuimos a jugar a Venezuela, volvimos, tuvimos que jugar y ahora tenemos que ir a Colombia. 6 horas. 6 horas. Y jugamos el martes. Y ahora volvemos y tenemos que jugar el clásico. Entonces, no es fácil, no es tan fácil como la gente piensa, como muchos escriben, no, es fácil. No, no es fácil, es muy difícil. El calendario es dificilísimo. Por eso hay que gestionar bien los esfuerzos, armar bien el equipo competitivo para que podamos competir, pero es complicado, no es fácil. Así que vamos a tener que estar muy atentos en todo eso. Muito bem, o Corinthians na terça-feira, eu repito, enfrenta a América de Cali, jogo duro. Depois de perder por Huracan, precisa da vitória, ou pelo menos um empate lá, né? Bom, neste sábado foi tranquilão. 53% de posse de bola, 47% do Vasco. O Vasco finalizou mais, 10-6, certas 3-3, grandes chances 4-3, ações na área rival 14-10. O Corinthians poderia ter vencido por 5, mas teve 2 gols anulados. E a gente viu ali o Ramon falando e o Emiliano, né, que é um time que ainda oscila muito e tá devendo nas Copas. E às vezes os números são mentirosos também, viu, Edu? Porque você olha ali para os números, assim, a posse de bola é parecida, né? Tem um percentual menor ali, as chances, chutes a gol também, o Vasco, os números são maiores, mas assim, não resumem o que foi o jogo. Sabe? Assim, os nossos melhores momentos são muito mais lances do Corinthians do que do Vasco. Exatamente. Até pela efetividade também, né? A gente pode olhar dessa forma. O Corinthians, assim, talvez tenha ido menos ao gol do Vasco, mas com muito mais competência, porque era um jogo para ser uma goleada. Então, assim, quando o Corinthians teve a bola, por exemplo, com mais qualidade do que o Vasco. O Corinthians criou jogadas com muito mais efetividade e qualidade dentro da partida. Então, assim, para quem olha só os números, parece que o jogo foi equilibrado e o jogo não foi. E com relação ao Ramon é isso. Ele fala sobre o calendário, ele fala sobre enfim, a maneira como a imprensa e o torcedor olha para as competições, que o Corinthians tem que olhar todas elas para vencer, mas que eles não querem mais passar para o que passaram no ano passado, né, com relação ao Campeonato Brasileiro, briga por rebaixamento. E, enfim, mas é uma vitória que traz algo positivo para os jogadores e para a comissão técnica também. Pelo que a gente tem ali durante a semana, o que vem, faria mais sentido o Corinthians poupar jogadores do que o Vasco, porque a parada do Corinthians é muito mais difícil, eu repito, contra o América de Cali. Mas o que a gente falou aqui, também não se cansou muito nesse jogo, então tudo bem, né? Vai com moral para a Colômbia. Depois é o Palmeiras, né? Sim. Mas aí eu também coloco essa situação do elenco, né? Nós estamos falando de um elenco que eu acho também que tem as suas limitações. Quando ele fala que o Corinthians alterna altos e baixos, é muito por conta dessa questão do elenco, das características que são diferentes. Hoje ele colocou um meio de campo mais técnico por ser o Vasco. Então ele viu, é o Vasco, então vou tentar jogar um pouco mais. Você gostou do Coronado? Vou poupar um jogo. Eu gosto do Coronado. Ele é bom jogador. Parece muitas vezes ele ser um jogador mais lento, né? Mas ele cadencia o jogo. Ele é um cara que se posiciona bem. Então toda hora, para nós, né? Que quando jogava de meio campo, assim, é muito fácil. Quando você encontra um cara que toda hora ele está procurando espaço para receber essa bola, você começa o tempo todo, toma. E ele é um cara que ele não perde a bola. Ele é diferente do Garro. O Garro, quando ele sofre pressão, ele pega a bola e toca. Ele não é um jogador que segura a bola. O Garro, ele dá ritmo no jogo. Ele pega 2 toques e sai. O Coronado não. O Coronado, ele já segura a bola. Ele segura a bola, ele dá tempo para o meio-campista sair. Ele não desperdiça, né? Se ele tiver que segurar a bola até ele receber a falta, ou se não, ele encontrar o jogador do Corinthians numa boa posição, num bom posicionamento livre, ele faz o passe. Então, assim, ele alterna muito a qualidade de jogo. Eu acho ele bom jogador. Ele fala que ele precisa de uma sequência de jogos. E agora essa sequência está aí, porque o Garro está fora de combate por um tempo. Não, eu acho que o ano passado, no final do ano, eu acho que ele foi o jogador que acabou em melhor condição, eu acho. Ele teve uma sequência de jogos, ele jogou muito bem, ele e o Carrijo. Né, para mim são principais jogadores. Ele, Carrijo, o Martinez, o próprio o Garro também foi muito bem, mas nas vezes que o Coronado jogou e foi... eu acho que ele jogou bem. Eu gosto do Coronado também tecnicamente, estou muito, né, na linha do Zé, só que eu acho que contra um time mais forte, que o Corinthians vai ser mais exigido na parte defensiva,
Não dá para entrar com esse meio campo. Porque, assim, Eu acho, mas... Coronado, Carrilho, Bidon e o Carrilho, o Bidon e o Memphis, eu acho que a corda pode estourar lá atrás. Acho que eu acho que é mais assim, eu acho que é mais no lado do Bidon. Na do Bidon, você acha que... Bidon, eu acho que é Bidon. O Bidon, eu falei já, na época eu estava no F90, eu não sei se os preparadores físicos, eu não sei como é que funciona isso lá no Corinthians, departamento de nutricionista, que assim, o Bidon, tecnicamente, eu acho que dentro do meio campo do Corinthians, o Bidon, acho que é aquele que a bola cola no pé. Muito bom, O Bidon, ele cola a bola no pé. Ele deve ter uma base de futsal gigantesca, né? Porque quando ele domina a bola, ele domina já de cabeça erguida, olhando. Ele pensa a jogada antes, né, Zé? Ele já sabe. O problema do Bidon é a parte física. Contra o bom time do América de Cali. Provavelmente ele não vai jogar. Você imagina quem na meiuca? Eu acho que vai jogar o Martinez. O meio-campo é Ranieri, Martinez e Carrillo. Porque Carrillo vem muito bem, né? Por que o Ramon Dias opta por esse meio campo? Porque quando você tem uma defesa de 4 jogadores, você tem 2 jogadores, como o Anrileri agora melhorou um pouquinho o lado esquerdo, né? E com o Mateuzinho também, o Mateuzinho já melhorou a parte defensiva. Muito. Né? Mas assim, quando você tem esses 3 jogadores, você tem Memphis, Yuri e o Garro, agora o Coronado, o que acontece? Eles não vão sair para os lados para fazer a marcação. Então, quem faz essa marcação? Se a bola vem para o lado esquerdo, é o Carrillo que sai. Então, é a escala, né? O Carrillo sai, o Ranieri vai para lá e o Martinez entra para cá. Do outro lado, é a mesma coisa. Só que o que acontece? Para você fazer isso 90 minutos, é impossível. Tanto que o Carrillo sai, com 20 minutos do segundo tempo, o Carrillo sai, porque ele cai bastante, ele não consegue fazer isso, porque humanamente é impossível. Né? O ritmo que se encontra hoje, a capacidade física, os duelos táticos, então é difícil de ele permanecer 70 minutos tendo o mesmo ritmo de jogo. E aí o Corinthians começa a ter problemas. Por isso que ele colocou o Martinez, que ele coloca o Ranieri e coloca o Carrillo. Por quê? Porque você tem em determinados momentos, você tem 2 jogadores, porque o Martinez junto com o Ranieri, eles se posicionam e eles conseguem fazer essa marcação. Quando entra o Bidon já é mais o desafogo deles. E aí você tem praticamente um jogador só de mais marcação, que é o Ranieri. Porque o Carrillo marca, mas ele vai para o jogo, né? E o Bidon é o cara que distribui a bola. Ele não vai para o embate. O Bidon, todas as vezes que ele foi para o embate físico, ele perde. Tanto que o ano passado, quando o Ramon chega, o Ramon opta pelo Rian, que é muito mais força do que técnica. Por quê? Porque eles, no momento em que o Corinthians precisa, quando ele chega, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, estava entrando e saindo, estava com dificuldades de jogo e o jogo físico prevaleceu ali. Né? Esse ano ele encontrou esse equilíbrio. Por isso que o time do Corinthians consegue, de certa forma, no primeiro tempo, especialmente, você coloca a pressão e intensidade dos times adversários, e no segundo cai um pouquinho por conta disso. Mas se você observar os 2 jogos contra o Palmeiras, que foram jogos fortes, né, fisicamente, quem entrou foi o Rian, não foi o Bidon. Justamente por essa opção, porque você tem 3 jogadores de marcação e você libera o Memphis e o Yuri volta um pouquinho mais. Então esse é o equilíbrio. Diferentemente, por exemplo, quando o Corinthians jogou com 3 zagueiros, ele joga com 2 jogadores de meio campo e os 2 alas, essa marcação passa a ser feita pelos zagueiros. Né? Então assim, tem essas variações, mas eu acho que nesse caso o Bidon, não sei, né? Eu gostaria de vê-lo mais vezes jogando, porque eu gosto que ele é muito técnico e sou suspeito em falar perninha esquerda. E é moleque ainda, tem muito que... Ele poderia, porque tem um trabalho... Né? Eu joguei, por exemplo, foi feito com o Kaká, né, esse trabalho no São Paulo, foi feito com o Robinho no Santos, na época eu estava no Santos. Então o Robinho era caloria, hambúrguer, sei lá, né? Tô dando um exemplo assim, porque era o Robinho, né? Por que não, né? Não, mas era o que o Robinho... Vida saudável. Sim, mas era o que o Robinho comia na época, em determinados momentos no lanche, enquanto a gente fazia o lanche mais saudável. Ele precisava ganhar caloria para ganhar peso, né? Para massa muscular, junto com outras suplementações, né? Não estou dizendo que é só o hambúrguer. É no caso do Bidon, porque ele é bom jogador, meu. Ele é bom jogador, esse menino é bom jogador. Precisava ganhar um pouquinho mais de massa. Edu, e vale a observação também, aí é um pouco do meu setor, né? Porque a gente falou muito no meio campo do Corinthians que tem qualidade, o ataque, né? Com o Yuri e o Memphis principalmente. Mas assim, chama atenção o sistema defensivo do Corinthians, porque todas as bolas cruzadas na área, os atacantes levam algum tipo de vantagem, né? E assim, eu faço a observação porque dificilmente eu vejo um zagueiro do Corinthians pulando, disputando a bola com um atacante.
ou a gente vê eles cortando a bola realmente porque estão bem posicionados, ou melhor posicionados, ou senão eles tentam a proteção, né? Eles protegem para o atacante tentar fazer o atacante não cabecear. Só que na maioria das vezes eles não conseguem fazer isso. Então acho que vale a pena essa observação para o Corinthians. O Corinthians que toma essa temporada a média de 1 gol por jogo. É isso. Né? E aí, se então a gente não for ter olhar, o Verratti hoje foi um alívio para a Fiel. Exatamente. De um Vasco que buscava muito o jogo aéreo, mas não tinha o Verratti lá. Isso. Só que o Fábio estava até falando aqui, algumas bolas, né? As bolas, você tinha ali o cruzamento, faltava o Verratti, mas o sistema defensivo do Corinthians não estava funcionando, não estava conseguindo vir para o corte. O João Vitor mesmo que teve... Todos os lances são assim. O cruzamento sai na área, o atacante sobe, o zagueiro do Corinthians está tentando... Esse lance é com o Verratti. Eles não saltam. Isso chama atenção, né? não só nesse jogo, mas em vários jogos do Corinthians. Né? Então, não sei se é algo que é treinado, né? Às vezes o treinador fala isso, né? Pô, disputa no corpo. Mas assim, na maioria das vezes, se você for tentar fazer essa disputa, como vem acontecendo, você vai perder para o atacante de qualidade, assim. Então, é algo que chama atenção negativamente para esse Corinthians, em vários jogos, né? E eu olho muito para isso também, é algo que precisa ser corrigido, porque em jogos grandes, em jogos maiores, com atacantes de qualidade, o Corinthians tem sofrido. Só 2 pontos, rapidamente, né? Tem uma bola do João Vitor que ele quase faz o gol, o João Vitor que teve uma péssima partida hoje na defesa do Vasco, e uma outra questão sem o Garro, hoje entrou com o Coronado, né? Em outra oportunidade pode entrar com o Romero, com o Thales Magno. Eu acho que é muito importante para o Ramon não desfazer a dupla Memphis e Yuri Alberto. Porque em algumas oportunidades ele pode colocar o Romero, fecha um pouco mais pelo lado, puxa o Memphis para jogar um pouco mais por dentro, ou puxa o Memphis para jogar por dentro e coloca o Romero para jogar numa dupla de ataque, ou o Thales Magno junto com o Yuri Alberto. Acho que desfazer essa dupla vai ser prejudicial para o melhor funcionamento do sistema defensivo do Corinthians. Sistema ofensivo do Corinthians. Os dois se jogaram muito bem hoje, né? Destruíram. Yuri Alberto, muito bem. Assistência, gol, trocaram, Memphis. Números do holandês na tela para a gente conversar aqui no Sport Center. Fazia mais de mês que não marcava e marcou 2, só 1 valeu, né? Líder em assistência também, uma assistência, 2 finalizações certas, 2 chances criadas, 4 ações na área rival, 8 duelos ofensivos, teve 2 gols anulados, né? Então, realmente é uma referência ali, uma grande partida, né, amigos? Facilidade que ele teve, né? Ele é muito inteligente, ele é muito técnico. Então, se você der espaço para ele pensar, vai ser muito fácil. Mas ele se sentir confortável. Ele vai colocar o Yuri Alberto e não é só o que ele joga, né? É o que ele faz os outros jogarem. Ele pensa muito rápido. Então, quando a bola chega, ele já viu umas 3 ou 4 jogadas. Aí, se você não estiver pressionando, se você não dificultar para ele não executar essas jogadas, ele vai deitar e rolar, porque ele consegue pensar e executar muito rápido. Então são 2, 3 segundos, né, frações de segundos antes da bola chegar, ele já tem a jogada e ele tem essa capacidade de pensar e executar. Tem muito jogador que pensa e não consegue executar, porque o corpo não acompanha. Então se você der brecha, que nem der espaço, o time do Vasco hoje deu espaço para ele jogar. Aí fica fácil. E a Fiel gelou hoje, hein? A Fiel, a hora que ele cai com o dor no tornozelo, ele fica no chão. Ele voltou muito bem depois disso, né? Ali preocupava, o Vasco deu muito espaço, o Vasco sem compactação, né? Você dá liberdade para um jogador muito acima da média. E é impressionante como tecnicamente ele é diferente, né? A assistência que ele dá é difícil, ele dá aquela maciada, né, com o peito e já colocar ali pro Roberto, ele tem que raciocinar rápido. Deu caneta, a cavadinha no gol. Então, assim, jogou solto e acabou calando os críticos, pelo menos hoje, né? Uma partidaça, talvez uma das melhores partidas do Memphis com a camisa do Corinthians. Eu queria, assim, eu tô só... Porque logo isso vai acontecer, né? Eu não vi um jogador, por exemplo, provocar o Memphis em determinadas partidas. O respeito é muito grande, né? Porque os jogadores têm esse respeito. Mas vou dar um exemplo, por exemplo. Se o Felipe Melo estivesse jogando uma provocação, alguma coisa, porque ele joga de uma forma confortável o tempo todo. E se você não criar dificuldades para ele não consegue, ele joga facilmente. Então isso é um ponto que desequilibra para o Corinthians, assim, brutalmente em relação aos adversários. Você tem que tentar tirá-lo da zona de conforto. Se não é na marcação, se não é antecipação, né? Você tem várias técnicas. Você pega o passador, antes do passador, né, você marca. Mas eu nunca vi ele incomodado com esse tipo de situação. Até porque eu não vi nenhum jogador
criar esse tipo de situação com ele também. Tivemos homenagem no intervalo hoje. Aliás, faz falta demais o Hugo Souza, né? Ele é o convidado do Bola da Vez hoje. E tivemos uma homenagem ao torcedor ali. A um jovem torcedor, um garotinho, que na final do Campeonato Paulista foi flagrado pedindo pro Hugo defender o pênalti. E aí o Corinthians... Eu vi esse vídeo. Legal, né? Pô, legal pra caramba o vídeo, emocionante, né? Isso é no intervalo. Parece que ele estava conversando com o Hugo naquela hora, né? E ele se emociona muito no vídeo. Muito bacana essa ação do Corinthians, né? Enfim, até pela idade, né? Enfim, isso fica marcado para sempre na vida dele. Não esquece nunca. O que ele viveu naquele momento, né? Do pênalti do Rafael Veiga frente ao Hugo. E esse encontro também, né? O Hugo, que é um cara que entendeu rapidamente o que é Corinthians. O sentimento do torcedor corintiano faz muita falta pro time também. Viu, Capito? Tô rindo um pouquinho, ainda bem que eu não filmei minha filha, né, na hora que ele defendeu. Senão ele estaria lá. Ia sair assim, pi! Ia ser o joguinho do pi. 1, 2, pi!